Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje Maurício Dantas. Fatalidade. Pois não, Maurício. Esse é outro. Olha, tá vendo? É isso que dá legibi ruim, né? Se errei, peço perdão, mas você errou mais do que eu, Marcos. Eu me obrigar a ler esse gibizinho aqui. Eu já tinha esquecido a existência disso, bicho. Você sabe que nós prestamos um essencial serviço aos nossos ouvintes, que é nós lermos os gibis ruins para poder falarmos para eles que eles não precisam ler os gibis ruins. E nós fizemos uma promessa no ano passado que iríamos comentar essa saga do início ao fim. Eu me arrependi de ter feito essa promessa? Me arrependi. Mas esse serviço sujo alguém precisa fazer. Não. Você fez a promessa pra botar a gente pra pagar. Quer dizer, eu, né? Porque os outros todos escaparam. Então mesmo, chega essa hora, ele desliga o Wi-Fi dele, liga o 5G. E aí sobra pra mim. Estou contratualmente. Não li, advogado que não lê as letras miúdas do contrato. Tá vendo, ó? Tá vendo? Isso não é bom pra sua reputação. Pensei que ia participar do Pilha ia me alçar a fama na internet, mas não. A má fama só, né? Pois é. Bom, como vocês já viram na maravilhosa vitrina que Maurício Dantas colocou na capa desse episódio e também no título do episódio, né? Afinal de contas, você viu o título antes de dar o play no seu agregador favorito ou baixar no seu celular, no seu computador, enfim. Nós vamos continuar falando de DCKO, ou DCKO, ou DCKO, ou, enfim, a maneira que você quiser chamar essa pérola gibisística, Maurício Dantas. Vamos manter o DCKU mesmo, que tá de bom. É um caô, né? Como diriam mó caô já dia o carioca, carioca. nossos ouvintes cariocas. Sim, aquela mega saga que iniciou no finalzinho do ano passado, né? Que é basicamente a parte de torneio do Shonen de lutinha, mas versão DC com os seus heróis e vilões. E eu lembro que no primeiro episódio nós falamos que o negócio era tão caótico, era tão bagunçado que até estava divertido nesse primeiro episódio, mas o negócio degringolou muito rápido, não foi, Maurício Dantas? Rapaz, risos, kkk e lololol, porque bicho não parou de fazer, tinha algum sentido, né? E aí a gente acreditava ali que podia vir alguma coisa legal, que enfim, tinha umas sacadas interessantes, né? Mas o Snyder entrou em overdrive, assim, aqueceu demais o motor logo e o cara já perdeu o controle, sabe? Ele está descontrolado mesmo. E eu não sei o que é que ele quer fazer aí, não, mas o Superman já perdeu a mão, aí já volta com a mão normal de novo. Não deu nem pra botar uma mão de gancho, nem nada, assim. Ou implantar, sei lá, uma metralhadora no lugar da mão, né? Alguma coisa assim. Pô.
Mas não, ele já tá. Já tá de volta ao normal aí na edição 3. Perde a mão na 2, na 3 ele já tá dando tapinha, olha a mão boba, sabe? Tem uns momentos massa velho, assim, a gente vai comentar aqui. Tem um que eu fiz, soltei aqui um eita porra e tudo mais, mas no geral, assim, pra quê? Né? É tipo esse universo Ultimate novo aí. Pra quê? Por quê? Porque aqui a premissa é aquela história de eleger um campeão para poder derrotar o Darkseid. Afinal de contas, o Darkseid ele morreu lá no começo do começo da Liga da Justiça do Mark Waid e ele gerou o universo Absolute, né? Então, o universo Absolute é basicamente o Darkseid, né? A essência do universo Absolute é o Darkseid. E aí, depois do Apocalipse magrelo, depois que parou de tomar o suco e vestindo roupa de Senhor do Tempo, né? Ele volta junto com o Gladiador Dourado e tem toda essa confusão falando que o Darkseid vai voltar e que precisa se ter um campeão para derrotá-lo. E aí é o King Ômega, né? Quem vai dominar a Força Ômega que ficou no universo normal para poder derrotar o Darkseid. Então tem esse torneio para que seja escolhido esse King Ômega. Os heróis fazem lá um plano bem mirabolante para que nenhum vilão participe desse torneio, mas obviamente o negócio dá errado e vai um monte de vilão para a luta, né? E cara, bem que você falou assim que o que era muito divertido na primeira edição, na segunda e na terceira eu tava tal qual o Shiryu querendo furar os olhos para poder não precisar ver aquilo. Vamos lá de novo, né? Tem umas coisas que ainda estão divertindo, assim, dá pra você dizer que divertem, sim. Eu gostei aqui, por exemplo, já me antecipando, né? A gente tem na edição 3 um momento ali massa velho com uns team-ups que vão rolar e aí o luto, cada um escolhe, né? Pode escolher entre os amigos, os heróis caídos, que já foi eliminados alguém, e aí o luto, o Superman escolhe o Shazam, a Mulher Maravilha escolhe a Barda, o Guy Gardner escolhe o Hal Jordan, né? Que diz, apesar de tudo, esse Lanterna aqui sempre escolhe os amigos. E o Coringa escolhe o Mix Pitlick. E aí quando vai pra pancadaria lá, o Lex Luthor escolhe a Super Moça, né? A Supergirl. E aí, quando vai começar a pancadaria do Supergirl e o Luthor pra cima do Connor Hawk e o Cyborg, aí a Mulher Maravilha, a Supergirl dá um cacete no Luthor e diz: Você tá maluco? Pra que eu ia me aliar com você? Vamos nós três aqui contra você. 3 contra 1, bora, galera. E. Aliás, não é contra o Connor Hawk e o Cyborg, não. Contra o Hawk e o Cyborg é o. É o Aquaman É e o Aquaman. o É o não, Aquaman com o o Gavião Negro. Gavião Negro. Que lutam contra o Luthor e a Supergirl. E aí o Cyborg e o Connor Hawk são contra a Mulher Maravilha e a Barda, né? Que Isso. ele acha que faz uma trocação justa ali com elas e elas humilham eles. Até isso, né? Vamos lá, assim, um espalhamento maluco. Você pensa que quem é que ele vai trazer? O Superman não traz o Batman de volta, que seria o lógico, né? Até tem o gibi aí do Wade, Superman e Batman. Porque o Batman tá no gibi próprio lá, que é o Night Fight, que é outra porcaria também. Mas enfim, aqui a gente tem o segundo, terceiro round, né? Acho que começa o quarto, que são dos heróis aí partindo para essas lutas, até que no final fica só. No final da terceira edição, né? O Luthor, o Superman, a Mulher Maravilha e o Coringa. E agora vem aí a pancadaria com o universo Absolute, que é a É, prévia aí do próximo. termina a terceira edição, né? Esse podcast aqui a gente vai falar da segunda e da terceira edição, mas já bem adiantando, termina a terceira edição com a aparição dos 3 heróis do universo Absolute, né? O Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, e com alguns infiltrados ali, né? Afinal, o Darkseid daquele universo acaba se manifestando um pouquinho antes e também tá ali de olho no que vai ser essa última luta, né? Então termina desse jeito que não faz sentido com pelo menos o que está sendo publicado até agora nas histórias do Universo Absolute, né? Não tem nada nas histórias do Universo Absolute que chegam nesse ponto, né? Mas aí, antes de chegar aí, tem uma coisa que eu queria falar, o seguinte, essa saga é cheia de tainha. E eu
como na primeira edição eu falei que eu ia ler algumas tainhas e eu menti, eu não li nenhuma tainha. E por incrível que pareça, as tainhas fazem diferença, né? Quando começa a segunda edição, uma porrada de coisa já se resolveu nas tainhas, né? Outros heróis e outros vilões foram eliminados nas lutas. E já começa essa segunda edição com menos uma porrada de herói e vilão que estavam vivos assim no torneio na primeira edição, né? E, ou seja, então você não faz o leitor sofrer só lendo a mini principal, você tem que fazer ele sofrer lendo as tainhas também, né, Maurício? Rapaz, pois é, agora eu vou te falar, viu, Marcos? Fé e minha resistência a esses gibis aí que. Puta merda. Eu li o. Vou ser sincero, eu li o Knight Fight, porque é Batman, porque é Damoya também. E o Damoya, né, ele que vive preso no estúdio subterrâneo em Porto Rico e não faz nada, não posta na internet, não aparece em convenção. Até aparece, mas bem pouco. Não Veio fica pra por aí. CCXP, né? Mas já tem 3 anos, eu acho. O cara não faz o famoso hashtag, né, warm-up sketch, porque o cara não tem tempo de fazer rascunho de aquecimento, porque ele tá sempre desenhando, a caneta dele tá sempre pegando fogo, bicho. É impressionante, o cara faz uns 200 gibis assim, né? Damon é praticamente deslocado no tempo, ele é um desenhista dos anos 70, 80, começo dos 90, no dia de hoje, porque puta merda, o cara tá sempre lançando gibi, uns 200 gibis ao mesmo tempo. Aí tá desenhando Transformers pra Image, tá fazendo uns 3 ou 4 títulos na DC, daqui a pouco ele tá fazendo coisa pra Marvel também. O homem não É, para. não para, o homem é uma máquina de produzir. Ele vai ficar rico antes dos 30, não sei qual é a idade dele. E aí ele vai parar de vez de fazer gibi e vai curtir a vida, igual o George Martin, né? Que já disse que não vai terminar o Guerra dos Tronos mesmo e foda-se o mundo. Então, assim, eu fui ler por conta deles, né? O Josh Williamson, a gente gosta também, né? Apesar dele não ser tão bom em grandes eventos. Ele é o Nick Spencer da DC. E o. Estão me xingando agora, né? É. O Josh Williamson tá nesse gibi aí, parece, né, que vai ser um Batman viajando ali, lutando tipo uma repescagem, igual outros Batman e tudo mais, porque ele morreu, porque é que eu lembro, ele morreu no torneio na primeira. Mas não, ele acorda numa outra realidade que o coração de Apocalipse criou pra ele, na qual o Dick é o Batman, e aí é aquelas coisas que a gente já viu várias vezes, né? Cenários hipotéticos de Robbins assumindo o lugar do Batman com a morte do uma queda em desgraça, alguma coisa que aconteceu com o Bruce Wayne. Aí foi Batman velho, vai pro poço de Lázaro e fica louco, ou o Batman que some, Batman que é assassinado, Batman que sofre o gás do riso, enfim, várias maluquices. E ele tá sempre tendo que lutar contra o Tim, contra o Jason, contra o Dick, e aí eu li até a terceira hoje, e é legal, assim, a leitura no sentido do exercício da ideia lá, mas ao mesmo tempo dá um grande pra que isso, né? Porque a gente sabe que não vai pra lugar nenhum, a gente não tem um túnel do tempo que vai ter pelo menos um gibi com um fechamento em si, ele é uma parte de uma coisa maior, então ele em si se torna incompleto. A gente tem uma arte maravilhosa, linda, com um texto até ok, mas que você não consegue deixar de se perguntar, pra que isso? Aí eu fui ler o outro do Lanterna Verde, né? Green Lantern Grand Slam. O Jeremy Adams pega o Kai Rayner, que tá ali se recuperando, fazendo um cooldown ali, lá ele, porque acabou de usar o poder de lanterna branca dele, aí ele cai num túnel de explosão, tubo de explosão, ele cai numa realidade que o Jeremy Adams já usou nos gibis dele, né, do Flash, que é de luta livre. Aí tem aquele One Bum Man. Você tá lendo, Marcos, o Flash do Tô Jeremy não. Adams? Tô não, Você leu, né, na verdade? Ou li. não? Ah, isso aí eu li, eu não tô lendo o normal, o É, atual, né? Aí aparece ele nesse mundo de MMA, e aí ele luta, não sei o que, com uma roupa ridícula, não sei o que, e acaba e vai pra nada, sabe? Não tem muito sentido assim, não. Eu confesso que nem me empolguei pra ler os outros, né? Tem o Capuz Vermelho contra o Coringa, Superman contra o Capitão Átomo e tudo mais, essas aí eu não tive coragem de ler, não. Quem sabe pra daqui pro próximo programa a gente lê alguma. Você que prometeu, eu não prometi nada. Não, eu prometi, mas já não cumpri, que eu não tô lendo as tainhas, então eu tô só na mini principal e para mim já tá de bom tamanho.
E assim, se o X de Espadas lá, o nosso amigo Igor Meda, falou que era uma Olimpíadas do Faustão, se ele ler isso daqui, eu não sei o que que ele vai, o que que ele vai classificar, né? Porque é uma mistura de Olimpíadas do Faustão com aqueles jogos de Battle Royale, né? Ou de caça ao tesouro, porque nessa daqui tem uma coisa que me lembrou muito, e Deus me perdoe está comparando, mas eu não estou comparando, estou só falando que lembrou uma coisa que aconteceu em Liga da Justiça e Vingadores, que é eles terem que pegar lá alguns itens poderosos do universo, né? Do universo DC. Aí aparece o besouro do Besouro Azul, a, a espada God Killer, né? A matadora de deuses, o Orlogog, o cinto do átomo, né? Do Electron, a caixa materna, a máscara medusa do pirata psíquico, o martelo de Thor, mas não o Thor da Marvel, o Thor do universo DC, o veneno do Bane, O Anel do Flash. o anel do Flash, os anéis dos lanternas, né? Os espectros, tanto Lanterna Verde, Tropa Sinestro, enfim. A caneta que fica o gênio, né? O gênio da Sociedade da Justiça, né? A garra de Horus, a espada da katana, né? A Devoradora de Almas, eu acho que é assim que foi traduzido aqui. O Laço da Verdade da Mulher Maravilha, o Bastão Cósmico do Starman e um item misterioso. E aí eles começam, né? Todo mundo que sobreviveu começa a ir atrás desses itens. O Batman já vai direto contra o Lex Luthor, né? Começa a eles brigarem um com os outros. É engraçado o Guy Gardner. Toda vez que ele chega em um item, alguém chega antes e pega dele. Ele toma um cacete, né? É, aí tem a apelação do lobo com veneno. Que mais que tem que dá para O, destacar dessa o, farofa, Maurício? um é engraçado e um que é ridículo. O engraçado é o Coringa, né? Ele pega o cinto do Electron lá e fica gigante. Depois ele fica pequenininho e entra no cérebro da Barda e causa dor e tudo mais. Mas o Coringão gigante foi inesperado, porque assim, a gente imaginava que ele fosse ficar pequenininho, né? Mas sim, aí tem a Arlequina que pega o anel do Flash e aí ela fica veloz, super veloz. Como assim, bicho? Não faz sentido. E aí o item misterioso é a Sansão Ômega do Darkseid, né? Que aí no começo eles falam que eles têm que, para poder derrotar o Darkseid, eles têm que é, Se meio tornar o que Darkseid. se tornar o Darkseid. Aí o Superman, ele obviamente tá sem a mão, porque o Lex Luthor já tinha arrancado a mão dele, e ele usa uns dardos de kryptonita que o Lex jogou nele para meio que se matar, entre aspas, e aí ele ressurge como o Darkseid daquele universo, né? E ele fala, que é legal, eu sou o Superman, Superman né? Igual aquela história que o Darkseid é. E aí ele pega o último item, que é o último item, o item misterioso, que é a Sansão Ômega. E nessa parte, nesse round, cada um que tiver com um item passa para a próxima fase, né? E aí vai para essa fase que você falou, né, Maurício, dos team-ups, né, que eles acabam se reunindo para poder lutar, isso aí já na edição 3. E aí na edição 2 mostra uma coisa que a gente já sabia desde a primeira edição, que o Darkseid tá na mente do Gladiador Dourado, né? Sim, o gladiador seco e barbudo, né? É. E sim, mas sim, é isso. Essas minis aí se encaixam. Essas minis, né? Esses one shots aí se encaixam entre a edição 2 e 3, né? No final da 2 tem 16 competidores. E aí mostra que o Superman venceu o Capitão Átomo, né? O Aquaman venceu o Gavião Negro, a Mulher Maravilha venceu o Lobo, o Cyborg venceu o Monstro do Pântano, a Zatanna venceu a Arlequina, o Guy venceu o Jay Garrick, Luta venceu o Etrigan e o que Joel, acho que leu esse gibi aí, né? E não gostou também. E o Coringa venceu o Capuz, né? O Jason Todd. E aí tem esses team-ups aí que eu comentei lá na frente.
os Lanternas contra Superman e Shazam, o Aquaman e o Gavião Negro contra Luthor e a Supergirl, Mulher Maravilha e Barda, Cyborg e... Não, Mulher Maravilha e Barda contra o Cyborg e o Conor Hawk. E a Zatanna chama o John Constantine, eu tinha esquecido, meu Deus. Constantine soltando magiazinha, mano. É de embrulhar o estômago do leitor com mais de 30 anos. Né? Quando chega na parte de fazer os team-ups, né? Que eles falam que pode escolher qualquer um dos que caíram, né? Aí fala que vai ter um campeão que foi o que gerou mais energia ômega que vai poder escolher de qualquer reino, né? Ou qualquer reino da realidade, né? Que aí é o Coringa. E aí quando Você o acha que é Coringa vai o Superman, né? A princípio, porque ele é, virou o Darkseid. virou o Darkseid, né? Só que aí o que que acontece? O Coringa, quando ele vai escolher, primeiro ele aparece que ele tem que ser alguém tão louco quanto ele, né? Tem que ser alguém que faça ele sorrir. Aí aparece primeiro o Batman que ri, né? Que é quando ele tá lutando contra o Constantine e a Zatanna, né? E aí eles percebem que não é daquele jeito, né? E aí vê que quem ele escolheu foi o Mitsplick, né? Na verdade, o plano dele é esse, ele usa o Mid-Split como arma, né? Ele faz Isso. meio que um pacto ali e dá um cacete lá nos dois, coringa os dois, né? Os dois ficam lá dando risada descontroladamente e vence por isso. E o Luthor usa a Kryptonita vermelha lá, ele faz um composto lá de Kryptonita vermelha com Kryptonita prateada, com Kryptonita preta, com não sei o que lá. E aí deixa ela loucaça, grandona, hulkada, né? E ela caceta lá os outros É, dois. Luta só dá risada. não, esse painel aqui dela hulkada é horrível. É horrível, porque a gente nem comentou, né, dos desenhistas, né, dos desenhistas dessa mini, a gente não falou ainda, a gente falou só do Snyder, mas o desenhista principal dessa história, né, quem faz a história principal é o Javi Fernandes, né? O Shermânico faz os interlúdios, que são escritos pelo Joshua Williamson, mas quem desenha a parte principal é o Javi Fernandes. E, cara, tem uns painéis aqui, tem uns painéis até bonitos, mas esse da Supergirl Hulkificada é triste, viu? Não, ó, já começa bem, porque nesse quadrozinho aí que tem quem morreu, quem ficou, tem uma Mulher Maravilha horrorosa. Horrorosa mesmo. Tem ela do lado lá do lobo, né? E ela tá com uma cara assim, parece que ela tá com cachumba. Agora eu quero destacar, Marcos, eu não lembro se eu falei isso no outro programa, me perdoe, amigos, porque a idade, né, é uma merda, mas a letraização é muito legal, é uma coisa assim, uma pegada mais Sim. de compor mesmo a imagem, né, de usar mais fontes, de sair assim um pouco da caixinha do... Pelo menos isso, né? Não, e é um cara que eu já vi de outros gibis. Eu acho que ele fez o gibi da Batgirl recentemente. É alguma coisa. Batgirl, Mulher Gato, não lembro quem foi, mas alguma coisa da família do Batman aí. Que é o Hassan Otsmani El Raul. Esse nome todo aí, né? Composto. Otsmani Ifen El Raul. E esse cara é bom, bem bom mesmo. Já vi outras coisas dele, como eu falei, e achei bem legal. Ele tanto bota uns balões bem legais, como uns gritos, assim, algumas coisas. Podia ter umas onomatopeias a mais, sabe? Tipo, a Supergirl dá um cacetão lá no luto, não tem um pô, um barulho, assim, né? E hoje em dia a gente sabe que é coisa do letrizador, do letrista, enfim, ficar colocando isso. Quando o desenhista coloca, ótimo, né? Mas se não, alguns não colocam, não. E é cada vez mais raro o desenhista botar onomatopeia. É verdade. Então, é uma pena isso, mas eu gosto demais. Não gosto de ver gibizinho que o cara dispara uma arma, não tem um barulho que seja, assim. Pois E é. é isso, a arte, eu concordo com você, tá bem irregular. Acho que o Shermânico também desenhou muito na peça aí. Esse Ravi E ele é Fernandes, bom, o ele. Shermânico é bom, a gente já falou Não, dele o aqui. Shermânico é sensacional. Quando ele capricha mesmo. Mas esse Ravi Fernandes tem uns quadros muito bons, outros muito estranhos mesmo, assim, né? Quando ele faz ali os rostos do Superman conversando, do Clark, né? Conversando com a Diana e o Bruce, né? Nossa, tá um negócio muito feio, assim. Agora eu vou dar um ponto positivo aqui pra ele pela brincadeira que ele fez ali, uma referência a Dragon Ball, né?
porque tem uma fusão ali dos personagens Fusão! na verdade o Shazam compartilha o poder dele com o Superman, né? Então ele fica Superman mais os poderes do Shazam, e aí tá com a roupa mais azul assim e tudo mais, e os brincozinhos, os brincos portais de Dragon Ball, que é quando, pra quem não é iniciado nesse belo anime / mangazinho que é Dragon Ball Z, é quando o Goku e o Vegeta se fundem, eles usam esses brincos, né, pra fazer a fusão lá. Diferente da fusão dos filhos deles, que é com a coreografia lá. Nesse caso, eles botam os brincos potar pra se fundir. Aí achei legal essa aí. Pois é, bom, aí a promessa para a edição 4 é justamente essa semifinal, né? É quase uma semifinal ou uma quartas de final, talvez, desses 4 personagens que você falou do universo regular contra os 4 do Absolute, né? Que é o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha e o Gladiador Dourado de Darkseid, né? Aí vamos ver como é que vai ser. E pelo que eu tô olhando aqui no checklist, vai até a edição 5, né? Desse CQO são 5 edições. A gente falando aqui da 2 e da 3, talvez vamos no próximo programa já vai ser para falar do finalzinho. Aí quem sabe a gente fala dos tie-ins, né? Mas até agora, ó, eu vou dizer para você, eu li a 2 e a 3 foi por obrigação contratual mesmo, viu? Foi por amor aos nossos ouvintes, porque foi difícil. Eu tava dando uma olhada aqui, na capa da 4 já são os 3 aí, a Trindade do Universo Absolute. E na 5, a gente já tem aqui a batalha final pelo coração de Apocalipse, não sei o que. Nós diremos mais sinceramente, qualquer coisa que a gente fale é um spoiler, né? Isso é na Solicitation. Ainda é o Javi Fernandes, enfim. Tem umas capas bacanas, assim. Eu acho que tem uma aqui do Daniel Warren Johnson, até do Tem capa Batman. do Daniel Warren Johnson, sim. É isso mesmo, o Batman dando como é que chama? Um golpe aqui de luta livre. Uma voadeira. Não, ele tá segurando o Superman de cabeça pra baixo, em pé nas cordas, assim. Parece que vai dar um pilão aí. Pode ser um Powerbomb, quem sabe? Um Powerbomb, isso. Mas Pode enfim, ser. tem várias capas ainda que não foram reveladas, parece que são spoilers. Eu não sei não. Pra onde é que isso vai levar, né? A Marvel tá aí apostando nessa presepada aí de anunciar hoje, nesse dia que a gente tá gravando aqui, né? O Ultimate Impact Reborn, não sei o que. Toda hora é um nome novo, uma presepada nova pra alguma. E prometendo mudar tudo. E não muda nada, feijoada. Mesma merda de sempre. Bom, acho que é isso. Não tem muito mais o que falar desse gibi, né? É aquela coisa. A gente está avisando para vocês que o gibi não é bom. O gibi é ruim. Mas você pode ficar à vontade. Vai lá ler por sua conta e risco. Afinal de contas, a grande maioria, talvez quando sair aqui vocês comprem. Mas a grande maioria não vai comprar, vai baixar. Então, leia. Tem umas lutinhas bacanas assim. Ainda tem umas lutinhas que não fazem sentido nenhum, mas que é até divertido de ver. Mas é a única coisa que ainda chama alguma atenção nesse gibizinho. Acho Não é que isso, assim. Maurício? Acho que assim, tá esgotando rápido as ideias aí do Snyder, né? Na primeira ele tem um monte de ideia massa velho. Na segunda algumas. Na terceira já foi bem. Quando é que acaba mesmo, sabe? Aquela hora que você. No filme tá chato, se ajeita na cadeira, olha pra um lado, olha pro outro, olha pro relógio. Pois é. Bom, acho que é isso, né? Não tem mais muito o que falar pros nossos ouvintes, né? Metade já desistiu de ver o programa, então. Realmente. Mas pelo menos foi curtinho, né? Foi rápido. O sofrimento durou pouco. Já posso ir embora? Já vou ligar para o meu contato aí em Salvador para poder abrir a porta do porão que você está preso. Não se preocupe, não. É isso, Maurício Dan. Você vai estar aqui de volta na próxima semana? Tem escolha? Não. Então. Pois é. É isso. Então, queridos ouvintes, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br